Olá pessoal, tudo bem? Então esse é mais um vídeo do nosso blog trunfodolouco.blogspot.com.br, da nossa página no Facebook Tarô de Marcélia Londrina. Então hoje nós vamos apresentar aí para vocês uma chave de leitura do tarô, né, que eu acho extremamente interessante, importante. Ela é proposta por um autor muito conhecido chamado Alejandro Jodorowsky, que significa, né, quando eu digo chave de leitura, significa um referencial que a gente pode utilizar para estabelecer um ponto de partida para fazer a interpretação das cartas, tá? Ela parte dessa carta, a 21ª carta dos arcanos maiores, né, a carta ao mundo, é a última carta dos arcanos maiores, em que nós vamos encontrar aí a figura central, essa figura feminina, né, que representa numa leitura neoplatônica, pode representar a chamada sabedoria ou prudência, né, dentro dos conceitos as quatro virtudes capitais, né, propostas por Platão. Então ela é uma das virtudes primordiais, que é a sabedoria ou prudência, circundada aqui por quatro referenciais que a gente pode pensar como quatro elementos, né? O elemento terra, aqui representada por um boi ou por um cavalo, representando as necessidades materiais, o trabalho que é importante para a manutenção do corpo, e nesse sentido, o desdobramento disso como a necessidade do alimento, a necessidade do abrigo e a necessidade da segurança, né? Então, esses três elementos significando o elemento terra e, né, a questão da materialidade. Um segundo elemento aqui, o leão, representando os instintos, aí a questão do corpo também é importante, né? Então, os instintos, a sexualidade, a vontade do poder, a disposição, o gosto pela vida, né? Ou a ausência desses elementos. Então, o elemento fogo aqui, representada pelo leão, aqui mais acima a águia, representando os voos do pensamento, né? Então o universo mental, do planejamento, dos projetos, né? Então aquilo que nós gestamos na nossa mente, e aqui a figura do anjo, representando aquilo que nós recebemos do alto, né? E aí a questão do afeto, do amor, dos nossos vínculos afetivos. Então, nós temos aqui estes 5 elementos, né? O sábio, portanto, seria aquele que sabe reconhecer, estando no mundo, né, fenomênico em que ele tem um corpo, ele sabe reconhecer aquilo que pertence ao corpo e aquilo que se podemos dizer assim, aquilo que pertence ao espírito, né? Esses quatro elementos aqui, em torno da alma do mundo, nós vamos encontrar simbolizados pelos quatro naipes também. Então, aqui nós temos o as de ouros, né, representando o naipe ouros, representando as questões da terra. Então, nenhum de nós aqui pode abrir mão, né, de ter essa atenção para as questões mais básicas de manutenção do corpo, da segurança, alimentação, abrigo, que se desdobram a questão da prosperidade, do emprego, dos investimentos, dos negócios, né? Ou seja, tudo aquilo que é relacionado ao elemento terra, de manutenção da vida. Mas isso não basta para nós, porque nós não somos animais, né? Então nós temos o outro elemento aqui que também está muito ligado à terra. A questão aqui no caso a gente usa como elemento fogo, né? Que vai representar a nossa disposição, o nosso ímpeto, às vezes a nossa agressividade, a nossa vontade de ter poder, de se apresentar à sociedade, de agir, né? Os nossos apetites também, né? Então aqui já não é simplesmente a necessidade como ali na carta de ouros, mas a vontade,
o desejo, né? Que muitas vezes está relacionado aos instintos. Aqui na casa 4 a gente tem o As de espadas, representando a força do pensamento, a força do projeto, do intelecto, né? Aquilo que é gestado no pensamento. E aqui na casa 5, o As de copas, dizendo respeito às questões do afeto, do amor, da amizade, dos relacionamentos amorosos, da família, tá? Então aí nós temos uma chave bem interessante para utilizar o tarô. Do ponto de vista da tiragem, então vamos supor que você está diante de um consulente ou você mesmo quer consultar as cartas e você quer saber a respeito do que, por exemplo, o ano atual apresenta para você como uma proposta de desenvolvimento das suas potencialidades, né? Quais serão os desafios do ano, quais serão os benefícios que o ano reserva para você, eu gosto de pensar o tarô dessa forma, como algo que pode levá-lo a desenvolver suas potencialidades, né? Então aqui você tiraria 5 cartas, a primeira carta você colocaria na casa 1, e aí essa primeira carta representaria você, né? Ou o consulente, obviamente. E ali, qual que é, sob que aspecto esse consulente vai se apresentar mais preponderantemente ao longo do ano. Vai ser, por exemplo, uma carta como o aprendiz, né? Então, aquele que está avaliando, estudando os seus passos, desejando ser reconhecido, ou então vai ser uma carta como eremita, né? Representando talvez um ano de crise, um ano marcado por uma certa melancolia, em que as coisas que serviram no passado já não servem mais, em que a experiência vai ser necessária, mas é importante se desapegar das fórmulas que funcionaram e talvez não funcionem mais. Então, qual vai ser o aspecto principal que vai reger boa parte daquele ano? Estaria aí na casa 1. Na casa 2, qual é o aspecto que vai reger a materialidade, né? As necessidades? Então, questões relacionadas ao emprego, relacionados a mudanças de casa, mudanças de cidade, viagens, investimentos, empreendimentos, né? Estaria na casa 2. Então, por exemplo, se sai aí uma carta como 10 de ouros, né? Pode indicar, pelo menos no referencial que eu utilizo, pode indicar gastos acima do esperado, um momento de crise, ou se sai, por exemplo, um cavaleiro de ouros, pode indicar a busca de um novo empreendimento, a busca de um novo emprego, talvez, né? Ou se sai, por exemplo, um cavaleiro de copas, a vontade de ganhar dinheiro com algo que realmente lhe dê prazer, né? Que estabeleça relações com outras pessoas, que desenvolva talvez um lado mais afetivo nos ganhos materiais, né? Então aí, na casa 2, a gente vai ter esse elemento da materialidade, do dinheiro, do investimento, da casa, da segurança. Na carta 3, envolvendo a disposição, o prazer pela vida, né? Então, por exemplo, se sai aí uma carta como um 8 de espadas, né? Sai aí na casa 3, que é a casa de pau, sai um 8 de espadas, né? Na leitura que eu faço, seria aí um ímpeto, uma vontade de que projetos feitos, né? Pensados, matutados aí, comecem a dar resultado, começam a ser materializados. Então, a pessoa que vai ter boa parte do ano
o seu ímpeto, a sua vontade, a sua disposição para acordar voltada à realização de projetos que talvez ela esteja fazendo ou talvez ela tenha feito no ano anterior, né? Então, esse é um exemplo. Na casa 4, a questão dos planejamentos, né? Então, vamos supor que saia aí uma carta como um 3 de copas, ele cai aí na casa 4, que é uma casa de espadas. Então, pode ser que seja uma pessoa cuja atenção e o pensamento seja regido pela emoção. Então, ela está menos racional e mais emotiva. Então, talvez, vamos supor aí um 3 de copas, é um ímpeto de afetividade que talvez não permita que ela planeje bem, porque ela está mais voltada a agir pelas emoções, né? Então, é só um exemplo. Na casa 5, que é a casa da família, do afeto, talvez apareça aí, quem sabe, a figura do louco, né? A carta ao louco, né? Talvez aí uma separação, um rompimento, uma dificuldade de fazer a manutenção dos afetos em família ou no matrimônio, algo do tipo. Ou então sai a figura aí da imperatriz, né? Que é uma figura maternal, indicando que talvez essa pessoa ela vá exercer mais esse lado agregador da família, talvez até com um certo excesso de autoridade, vontade de controle, mas visando ao bem familiar, né? Ao acolhimento, à conciliação, algo do tipo. Tá? Então, isso é só para ilustrar como a gente pode utilizar essa tiragem com 5 cartas, né? Para essas 5 casas, usando como referencial a carta O Mundo, né? Lembrando que, obviamente, as combinações aí são várias, tá bom? Então, esse é só um exemplo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quaisquer dúvidas, por favor, comentem. E qualquer sugestão também de vídeo ou que você deseja assistir aí com a temática do Tarô de Marsella, fique à vontade para apontar para a gente, tá bom? Um grande abraço e boa sorte aí nos estudos. Tchau, tchau.